No vídeo de hoje eu separei 5 carros para você comprar e se dar bem em 2023. As opções de hoje são muito confiáveis, tecnológicas e baratas. Além disso, alguns desses carros são bem econômicos. Meu nome é Luciano e eu apresento o canal Carros.com. Mas antes de começar o vídeo, vou pedir para quem não é inscrito se inscrever e deixar o like. Se puder, também compartilhe o vídeo. Dessa forma, você vai me ajudar a chegar mais rápido nos 70 mil inscritos. Então, bora para o vídeo. Para abrir a lista de hoje, eu separei o Toyota Corolla, que é um carro que eu não comento muito por causa do seu preço, que é bem mais alto que dos concorrentes. Porém, ele tem muitas características bem interessantes, como conforto, potência e confiabilidade mecânica. E se a gente considerar que o preço dele se aproxima de carros de entrada mais novos, vale muito mais a pena um Corolla. O Corolla de 10ª geração foi lançado em 2009. Eu indico esses primeiros modelos antes da reestilização, pois tem um preço um pouco mais interessante. Você vai encontrar 3 versões dele, a GLI, XEI e SEG, além da Altis que veio a partir de 2011. Também 2 opções de motorização, a 1.8 e 2.0, mas no mercado de usados, a 1.8 é que se encontra com maior facilidade, já que foi a versão que mais vendeu. Eu iria na versão SEG, a topo de linha, que é até bem equipada e tem um preço bem próximo das versões de entrada. SEG já entrega itens bem legais como os faróis de xenon, os airbags frontais e laterais, o freio a disco nas 4 rodas com ABS, sensores de estacionamento traseiro, ar-condicionado digital e automático de uma zona, faróis e limpadores com acionamento automático, retrovisor interno fotocrômico, banco do motorista com ajuste elétrico, piloto automático e retrovisores rebatíveis eletricamente. É um carro bem completo considerando o ano dele. O Corolla não se sai muito bem no quesito espaço interno, não é ruim, mas comparando com alguns concorrentes como Jetta, Sentra, Vectra e o Focus de 2ª geração, ele deixa a desejar. Ele tem um entre-eixo de 2,60 metros, já o porta-malas é mediano, tem 470 litros. Partindo para a sua mecânica, ele usa o motor 1.8 VVTi Flex, que gera 136 cavalos com álcool e 132 cavalos com gasolina a 6.000 RPM. Ele tem 17,5 kg de torque com álcool e 17,3 kg de torque com gasolina a 4.200 RPM. Para quem gosta de câmbio manual, o Corolla tem a opção na versão GLI, é um câmbio de 5 marchas, mas também tem o automático de 4 marchas para quem quer mais conforto, e normalmente é o que a gente acaba vendo mais na rua. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 10,6 segundos e atinge uma velocidade máxima de 204 km por hora. Já o seu consumo é bom considerando a categoria dele. Ele faz uma média de 7,4 km por litro com álcool e 10,2 km por litro com gasolina dentro da cidade. Já na rodovia, essa média passa para 9,4 km por litro com álcool e 13,3 km por litro com gasolina. O Corolla sempre se destacou por ter muita confiabilidade mecânica e também não é um carro tão caro de manter, fica na média da categoria. E se pegar um em bom estado, você dificilmente terá dor de cabeça. Então, para você que quer um carro mais tranquilo de manter, mais conservador, o Corolla é uma opção sim interessante para 2023. Agora falando de preço, um Corolla 2010 tem preço médio entre 48 e 55 mil reais, dependendo da versão. O Audi A3 de 2ª geração no modelo hatch é um carro que tem um bom custo-benefício e, dependendo da versão, é um carro muito fácil e barato de manter, isso mesmo. Eu separei o modelo hatch porque ele tem mais versões, sendo as versões com motor 2.0 TFSI e a versão com motor 1.6 aspirado, que é bem tranquilo de manter. É o mesmo motor compartilhado com Gol, Polo, Fox e toda a linha da Volkswagen. Apesar de ser uma versão deixada um pouco de lado, é bem interessante para quem não quer ter dor de cabeça. Muita gente vai falar que ele é um Golf com gravata, mas não é bem assim.
O Golf da mesma época era o MK4,5, que era bem inferior ao A3. Ele seria mais ou menos comparado com o Golf MK5, que nunca veio ao Brasil. O A3 é um carro já muito completo para a época, seguindo um padrão de alguns hatches médios daquela época. Porém, por ser um carro um pouco mais premium, ele tinha alguns equipamentos bem legais a mais, como teto solar panorâmico, 6 airbags, sendo 2 frontais, 2 laterais e 2 de cortina, computador de bordo um pouco mais completo, som da Bose, bancos com regulagem elétrica, entre outros. Então, mesmo sendo um carro mais antigo e de entrada, ele tem uma boa lista de equipamentos. E o seu espaço interno é mediano. Ele tem um entre-eixos de 2,57 metros. E o porta-malas tem 370 litros. Apesar dele parecer ser um hatch um pouquinho maior, na verdade ele é um hatch médio, o que acaba ficando na média da categoria esse porta-malas de 370 litros. Partindo para a sua mecânica, ele é equipado com motor 1.6 EA113, que aqui não é flex, e gera 102 cavalos a 5.600 RPM e 15,1 kg de torque a 3.800 RPM. O seu câmbio é um manual de 5 marchas. Realmente os 102 cavalos não é muita coisa para um carro médio, mas considerando sua época não é tão ruim assim. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 12,2 segundos e atinge uma velocidade máxima de 185 km por hora. Agora o consumo, na cidade ele faz uma média de 7 km por litro e na estrada 12 km por litro. Eu acredito que dá até para fazer um consumo melhor se você andar mais de boa possível. Um Audi A3 1.6 2010 tem preço médio entre 45 e 52 mil reais, mas também existe o modelo 2.0 TFSI com 2 opções de câmbio, manual e um automatizado da SG. O preço fica entre 55 e 70 mil reais. Deixe nos comentários se você levaria para casa um Audi A3 desse ano ou se você levaria um Golf MK4,5 que está na mesma média de preço. O Ford Focus de segunda geração é uma opção para quem quer um carro bem equipado e espaçoso sem ter um custo de manutenção muito alto. E ele está envelhecendo muito bem, principalmente hatch, que tem um design mais elaborado, embora eu prefira o sedã. O Focus tem 3 versões, sendo a GLX como a versão de entrada, a GLX intermediária e a topo de linha como a versão mais legal, a Guia, que sempre se destacou muito e vale super a pena. Para vocês terem ideia, quando essa geração chegou aqui no Brasil em 2009, ele já tinha a chave presencial, que era um item bem diferente para a categoria, que na época não era nada popular. Além disso, ele tem outros equipamentos como teto solar, os bancos em couro, ajuste elétrico de altura para o banco do motorista, ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, piloto automático, CD player com Bluetooth e alguns outros equipamentos. Existe a versão Titânio, que chegou como modelo 2012 e que acrescenta alguns equipamentos a mais, como retrovisor interno fotocrômico, faróis e limpadores com acionamento automático, projetores direcionais nos faróis e só. Existe também uma versão do Focus que é apelidada de GLX Plus. Ele saiu a partir do modelo 2012 também e tem alguns equipamentos bem legais da versão Titânio. São praticamente todos os equipamentos da Titânio, menos o teto solar, o piloto automático e a luz de cortesia nos retrovisores. De resto, tem praticamente todos os equipamentos do Titânio e do Guia. Então é uma opção bem interessante também. Se você não liga para ter esses itens, vale muito a pena você ir se você encontrar um em bom estado, ao invés de você procurar por um Guia ou Titânio. O Focus também tem um bom espaço interno. Ele tem um entre-eixos de 2,64 metros e tem um bom aproveitamento, então 5 ocupantes adultos vão com o máximo de conforto. O seu porta-malas no modelo sedã é de 526 litros, é um dos maiores porta-malas da categoria. Já no modelo hatch tem 328 litros, fica na média. Agora falando sobre a sua mecânica, o Focus já é equipado com um motor bem conhecido, o 2.0 Duratec Flex, que chegou em 2010,
antes era monocombustível. Esse motor gera 148 cavalos com álcool e 143 cavalos com gasolina a 6.250 RPM. Ele tem 19,5 kg de torque com álcool e 18,8 kg de torque com gasolina a 5.250 RPM. O seu câmbio é um manual de 5 marchas. Mas falando do seu consumo, na cidade ele faz uma média de 6,4 km por litro com álcool e 9,2 km por litro com gasolina. Já na estrada, essa média passa para 8,1 km por litro com álcool e 12 km por litro com gasolina. Um Ford Focus Guia 2011 tem preço médio entre 35 e 40 mil reais. Outra opção dentro da Ford é o New Fiesta. Em relação ao Focus, ele acaba sendo mais interessante para quem quer um carro mais fácil de manter, mais econômico e com mais equipamentos ativos de segurança. Sim, o New Fiesta dessa geração tem muito mais equipamentos de segurança do que o Focus MK2,5. O New Fiesta só tem uma versão, a SL, com vários catálogos diferentes. O catálogo máximo entrega diversos itens como os LEDs de posição no para-choque, as rodas de liga leve aro 16, bancos em couro, os airbags frontais, laterais, de cortina e para o joelho do motorista, controle de estabilidade e tração, assistente de partidas em rampas, freios ABS e muitos outros equipamentos. É um carro que se destaca nesse quesito. O que ele acaba decepcionando um pouco é o espaço interno. No hatch ou sedã, ambos não agradam muito, mas com conforto, talvez 4 passageiros adultos no máximo. O interessante é que por esse modelo aqui ainda ser um importado do México, ele tem um acabamento muito bom, o melhor da categoria sem sombra de dúvida. O painel é todo emborrachado, assim como as portas. O New Fiesta usa o motor 1.6 Sigma, o mesmo do Focus de entrada. É um motor flex que gera 115 cavalos com álcool e 110 cavalos com gasolina a 6.250 RPM. Ele tem 16,2 kg de torque com álcool e 15,8 kg de torque com gasolina a 4.250 RPM. O seu câmbio é sempre um manual de 5 marchas. E para um carro 1.6 pesado, ele tem desempenho muito bom. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 11,2 segundos e a sua velocidade máxima é de 190 km por hora. O New Fiesta tem um bom consumo, essa mecânica cai muito bem nele. Na cidade ele faz uma média de 8 km por litro com álcool e 12 km por litro com gasolina. Já na estrada essa média passa para 10 km por litro com álcool e 14,3 km por litro com gasolina. E o preço dele é bem convidativo. A faixa de preço dele está entre 30 e 45 mil reais. Isso vai depender do catálogo que você escolha. O Mitsubishi Outlander de segunda geração, que chegou em 2014, eu já comentei aqui no canal, porém nas versões 2.0 e 3.0. Porém atualmente, com a busca dos carros elétricos e híbridos, vale a pena comentar sobre a versão PHEV, que é uma versão híbrida. É um dos carros híbridos mais baratos do Brasil, logo após o Fusion e Prius de primeira geração. Essa versão híbrida do Outlander foi baseada na versão de topo. Isso significa que todos os equipamentos que temos disponíveis no modelo V6 também é disponível aqui. E estamos falando de um SUV muito bem equipado. Essa foi uma das grandes evoluções em relação ao antigo modelo. Ele entrega itens como freios com as 4 rodas, o controle de estabilidade e tração, o ar-condicionado digital e automático de 2 zonas, chave presencial, bancos em couro, faróis bicho-não, piloto automático adaptativo, câmera de ré, airbags frontais, laterais e de cortina. Vale lembrar que, diferente do V6, esse modelo aqui não tem opção de 7 lugares, infelizmente, e o porta-malas é mediano, tem 463 litros. Agora falando sobre a sua mecânica, que é o maior diferencial. O motor a combustão é um 2.0 4B11, o mesmo usado no ASX e Lancer, só que por aqui ele gera apenas 121 cavalos a 4.500 RPM. Ele tem 19,4 kg de torque a 4.500 RPM.
Em relação aos motores elétricos, ele tem dois. O primeiro motor fica no eixo dianteiro e gera 82 cavalos e 14 kg de torque. O segundo motor fica no eixo traseiro e mantém os 82 cavalos, mas passa para 19,9 kg de torque, o que gera uma potência combinada de 285 cavalos e 53 kg de torque. O seu câmbio é um CVT. Ele faz de 0 a 100 km por hora em 11 segundos e atinge uma velocidade máxima de 180 km por hora. Em relação ao consumo, o Outlander só com motor elétrico tem uma autonomia de 52 km. No modo híbrido, você tem uma autonomia média de 17 km por litro na cidade e 15 km por litro na rodovia. Lembrando que carros híbridos têm o melhor consumo na cidade. Segundo a Mitsubishi, ele faz uma média em ciclo misto de até 53 km com 1 litro de combustível, mas segundo testes não é o que mostra. Eu pesquisei e não achei muito sobre isso em relação ao consumo, porém eu acredito que não faz não. A média dele realmente deve ficar entre 17 e 20 km por litro. O Outlander é um híbrido plug-in que você pode carregar a bateria na tomada de casa. Com uma alimentação de 220 volts, ele carrega até 5 horas, com 110 volts 10 horas. Mas também tem o carregamento através do freio regenerativo ou através do motor a combustão, que se você ativar o carregamento, gasta 3 litros para você carregar toda a bateria. O Mitsubishi Outlander 2015 tem preço médio entre 130 e 140 mil reais. Para um carro híbrido, não é nada mal. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe nos comentários quais dessas opções vocês levariam para casa. Forte abraço, valeu e fui!